Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no Mestres da História. Chegando novamente aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução deste super projeto pedagógico que tem como principal função instrumentalizar você, preparar você para você ficar muito bem competitivo para os principais vestibulares e também para o Enem. Moçada, quero pedir que você se inscreva no nosso canal para receber todas as nossas atualizações. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo na área, moçada. Fica ligadinho aí. Clica na campainha para você receber no seu e-mail todas as nossas atualizações. E participe conosco, que vem muita coisa boa por aí, muita promoção, muita coisa nova. E vem o nosso site Mestre da História por aí para ajudar no seu conhecimento, para ajudar na produção pedagógica, para que você possa ter condições de conseguir grandes desempenhos nos principais vestibulares pelo Brasil. Muito bem, gente, feita esta apresentação, feito o convite para que você faça parte da família Mestres da História, vamos começar então a nossa aula de hoje, onde iremos falar sobre a Mesopotâmia, o berço das civilizações. É verdade, a Mesopotâmia, localizada no Crescente Fértil, lá na região que era chamada na Antiguidade de Oriente Próximo, que hoje a gente conhece como Oriente Médio, uma região estratégica, hoje produtora de petróleo, uma região também bastante conflituosa. A gente vai entender como é que a Mesopotâmia é considerada o berço da civilização. É verdade, foi lá na Mesopotâmia que surgiram as primeiras civilizações. Lá se desenvolveram uma série de povos. Por exemplo, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Toda essa galera se estabeleceu na região da Mesopotâmia e lá surgiram várias cidades-estados, alguns reinos e alguns impérios que se alternavam na condução política, na hegemonia política-militar da Mesopotâmia. Vamos começar entendendo aqui, pessoal, o conceito de Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia? Moçada, Mesopotâmia significa região entre rios ou terra entre rios, em grego. Por que em grego, professor? Porque foi um grego chamado Heródoto, lembra dele? Heródoto, que é conhecido como o pai da história, aquele que esteve no Egito, que afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo, aquele que também passou pela região do Oriente Próximo e viu a localização dos rios Tigre e Eufrates e afirmou: essa região é a Mesopotâmia, ou seja, região entre os rios, no caso, Rio Tigre e Rio Eufrates. Atualmente lá é o Iraque, pessoal. Foi lá na Mesopotâmia que surgiram as primeiras civilizações. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, começaram a se edificar as primeiras civilizações. Mas é preciso destacar ainda que por volta de 10.000 anos antes de Cristo começou o processo de sedentarização na região da Mesopotâmia. Começou então a fixação de vários grupos populacionais, que esses grupos populacionais, por sua vez, deram origem às primeiras cidades-estado da região da Mesopotâmia. Legal? Tudo bem até aqui? Então vamos começar aqui a nossa aula, começar com o pé direito aí. Moçada, eu vou abrir a aula de hoje mostrando para você esta charge que muito interessante, que mostra a Mesopotâmia antiga e a Mesopotâmia atual, que é o Iraque, pessoal. Uma charge muito inteligente e muito interessante. Vamos ler essa charge? Olha, essa é uma competência, é uma habilidade muito cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Então você tem que ficar atento quanto à leitura dos diferentes gêneros textuais e principalmente leituras imagéticas, leituras de fotos, leituras de pinturas, de charges, de caricaturas, análises de tabelas, de gráficos.
Tudo isso você vai ter aqui no nosso canal Mestres da História com o professor Edenilson Moraes, ora bolas. Então vamos começar fazendo a análise desta ilustração, desta charge que aparece aqui. Olha só, o que a gente tem? Mostra o mapa da Mesopotâmia, vamos verificar, vamos dar destaque aqui na nossa lousa, mostra o rio Tigre, mostra o rio Eufrates, então escreve lá, olha só, aparece na imagem, nesta charge, Mesopotâmia, região da Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates. Aí está escrito The Cradle of Civilization, que significa o berço da civilização. Como a gente sabe, as primeiras civilizações foram edificadas na região da Mesopotâmia. São eles, os sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, essa galera toda. Do outro lado você tem também a imagem que retratava dos rios Tigre e Eufrates, formou uma adaga, né? Uma espécie de espada menor, uma espécie de faca, né? Uma adaga, e está escrito o quê? Está escrito ISIS, que é o Estado Islâmico, grupo terrorista na região ali do Iraque e Levante, que luta pelo surgimento de um Estado fundamentalista nessa região e faz atos terroristas. Recentemente aconteceu um ato terrorista na cidade de Londres, na Inglaterra, em frente ao parlamento britânico. E o que está escrito aqui? The Grave. The Grave significa a sepultura. Então olha só que leitura legal que fez esse cartunista sobre essa imagem retratando a Mesopotâmia. Olha só que legal. Ele mostra de um lado um mapa hidrográfico da região, mostrando os rios Tigre e Eufrates, na região onde se desenvolveu a Mesopotâmia, e de outro lado ele faz uma adaga, né? Faz uma arma letal e mostra ali o Estado Islâmico. Se de um lado o berço da civilização, onde a civilização se soergueu, onde a civilização nasceu na Mesopotâmia, pode ser também a sepultura por causa da existência desse terrível grupo terrorista, fundamentalista islâmico, o Estado Islâmico, que também é conhecido como ISIS. Beleza? Olha só que leitura interessante. Veja só que coisa fantástica que dá para fazer uma leitura entre o passado, a antiguidade, e a questão mais contemporânea, questão mais atual. Beleza? Fica atento então sobre esses assuntos que podem aparecer na sua prova. Igual recentemente tivemos uma questão do Enem que falou sobre a Mesopotâmia, abordou, mas no fundo as questões falavam, a questão especificamente falava sobre a destruição de peças da antiguidade mesopotâmica, que teriam sido feitas, essas peças teriam sido destruídas pelo Estado Islâmico. Olha só, o Enem, que gosta de trabalhar com a questão da educação patrimonial, essa questão do patrimônio cultural e histórico, abordou uma questão em que dava para fazer um diálogo entre o passado e o presente. Fica ligadinho, hein, amigo? Muito bem, vamos começar então a falar da Mesopotâmia. Pessoal, a região entre os rios Tigre e Eufrates. Tigre de um lado, Eufrates de outro, no meio então está a região da Mesopotâmia. Olha só, vamos começar falando então da origem da Mesopotâmia. A ocupação populacional nessa região, conhecida como Crescente Fértil, você viu na nossa aula da pré-história, que as primeiras sociedades começaram a se desenvolver numa região conhecida como Crescente Fértil. É aquela região que tem a forma de uma espécie de semicírculo, uma espécie de meia-lua, que engloba ali parte da África, o nordeste da África, engloba também a região do Oriente Médio. Essa área é bastante fértil porque é banhada por importantes rios. Rio Nilo, no Egito, Rio Tigre e Eufrates, na região da Mesopotâmia, Rio Jordão, na Palestina. Lá surgiram importantes civilizações. Egito, na Mesopotâmia, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus.
na região do Oriente Próximo, na Palestina, os hebreus, os fenícios e também os persas no Planalto do Irã. Toda essa região conhecida como Crescente Fértil. A ocupação do Crescente Fértil, moçadinha, remonta por volta de 10 mil anos, começou o processo de sedentarização, mas a ocupação de fato, com o surgimento de grandes civilizações, ocorre 4 mil anos antes de Cristo. Essa data lembra alguma coisa para você? Ah, é claro que lembra! Essa data lembra o advento da invenção da escrita. Lembra quem inventou a escrita? A primeira forma de escrita que nós tivemos? A chamada escrita cuneiforme. Quem é que inventou a escrita cuneiforme? Foram os sumérios. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme por volta de 4 milênios antes de Cristo. Então a Mesopotâmia, tá aí pessoal, região entre rios. Vamos lá, vamos colocar aqui, Mesopotâmia, região entre rios. É claro que os povos que habitavam essa região, eles não se consideravam mesopotâmicos, é claro que não. Professor, então por que essa região é chamada de Mesopotâmia? Olha, amigão, é o seguinte, pessoal, quem chamava essa região de Mesopotâmia eram os gregos. Mesopotâmia é uma palavra grega, que significa região entre rios. Os povos que surgiram e que estabeleceram cidades-estado, reinos ou impérios nessa região, eles se denominavam como os habitantes dessa região do Oriente Próximo. Eram sumérios, eram acádios, eram amoritas, eram caldeus, perfeito? Mas não falavam que eles eram mesopotâmicos. Essa é uma denominação dos gregos para essa região. Beleza? Região entre os rios Tigre e Eufrates. Uma região bastante fértil, pessoal. Propícia ao desenvolvimento da agricultura. E olha só que coisa interessante. A Mesopotâmia também apresentava como característica especial o fato de apresentar fácil acesso e sem grandes proteções naturais. Ao contrário do Egito, rodeado pelo imenso deserto do Saara, que era uma proteção natural ante invasões externas, a Mesopotâmia, uma região ao contrário, de fácil acesso, sem grandes proteções naturais. Isso explica o fato de termos visto a ascensão e a queda de uma série de reinos e impérios na região da Mesopotâmia. Lá na Mesopotâmia, amiguinhos, a gente teve o domínio político de diferentes povos. São vários povos que se estabeleceram na região banhada pelos rios Tigre e Eufrates. Sumérios, acádios, amoritas, toda essa galera aí, pessoal, tudo junto e misturado. Essa galera se estabeleceu na Mesopotâmia e vão se alternar na condução hegemônica da política local lá na Mesopotâmia. Perfeito? Então a Mesopotâmia foi palco de muitas invasões e guerras. Veja só, a região que era conhecida como Oriente Próximo era palco de constantes guerras. Qualquer semelhança com o que acontece nos dias de hoje não é mera coincidência, pessoal. Naquele tempo, a principal riqueza da Mesopotâmia eram os seus enormes recursos hídricos. Água, pessoal. Água é essencial para a vida, essencial para o avanço da agricultura, por exemplo. Era disputada pelos povos que se alternaram na condição política do território mesopotâmico. Então a gente teve a ascensão e queda de diferentes reinos e impérios. Confira comigo a escalação dos reinos que se estabeleceram na região da Mesopotâmia. A escalação vem com sumérios, acádios, assírios, amoritas e caldeus.
Toda essa galera aí, pessoal, estabeleceu então um domínio político, é lógico que rivalizavam-se na hegemonia política da região da Mesopotâmia. Os primeiros a dominarem a região ali foram os sumérios. Atenção! Os primeiros a dominarem, tá dominado, tá tudo dominado, quero ouvir geral. Foram os sumérios que se fixaram ao sul da Mesopotâmia, na região conhecida como Caldeia. Os sumérios edificaram várias cidades-estado. Professor Edenilson, o que é uma cidade-estado? Cidade-estado, pessoal, é uma cidade autônoma, uma cidade politicamente autônoma. Ela tem autonomia política, administrativa e militar. Isso é uma cidade-estado. Na Mesopotâmia tivemos algumas importantes cidades-estado. Você estuda cidade-estado quando analisa a Grécia Antiga, não estuda? Atenas, Esparta foram cidades-estado da Grécia Antiga. Cidades-estado não existiram só na Grécia, não, amiguinhos. Em vários pontos da antiguidade, inclusive da antiguidade oriental, tivemos importantes cidades-estado. Quer exemplos? Lá na região da Mesopotâmia, os sumérios fundaram, por exemplo, Uruk, Nippur, Lagash, são cidades-estado da Mesopotâmia fundadas pelos sumérios. Ur é a cidade natal do patriarca Abraão. Você que já leu a Bíblia constantemente, amigo, fala que eu te escuto. Abraão nasceu em Ur, uma cidade suméria que fica na Caldeia, né? Depois ele peregrinou, juntamente com sua esposa Sara, não é isso? Aí nasceu o seu filho Isaac, mas isso já é um outro assunto, irmãos. É outro assunto. Aqui a gente está falando de história, então vamos concentrar nossa aula na história. Então são cidades-estado fundadas pelos sumérios, pessoal. Os líderes políticos dos sumérios eram chamados de pateses. Pateses eram uma espécie de governantes dessas cidades-estados. Eles tinham o controle, a primazia política e religiosa. Portanto, pateses eram governantes sacerdotes. Ao mesmo tempo que eles detinham o controle político, também controlavam o aspecto religioso. E como que era a religiosidade desses carinhas aí, professor? Os povos que se estabeleceram na Mesopotâmia eram politeístas. Mas segura a tua onda aí que eu ainda vou falar de religiosidade. Calma lá, espera um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente fala. Outro aspecto importante aqui do ponto de vista cultural, quando se fala dos sumérios, é o fato de que este povo foi o inventor da escrita cuneiforme. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme, que acabou sendo desenvolvida, sendo utilizada por todos os povos que habitaram a região. Olha só, um legado importante dos sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, que era feita lá em tabletes de argila. Tudo bem? Beleza. Além disso, do ponto de vista do conhecimento intelectual dos sumérios, eles eram grandes construtores. Construíam várias obras públicas, dentre elas os zigurates, como a gente vê aqui nesta ilustração. O zigurate, pessoal, servia para várias finalidades. Os zigurates eram pirâmides escalonadas, construídas, pessoal, com cerâmica, construída com argila, com adobe. Olha só a engenhosidade dos sumérios. Os carinhas não eram fácil não, gente. Construíam essas grandes edificações com argila, moçada. Olha que legal. Os zigurates, que eram pirâmides escalonadas e serviam para vários fins.
Podia, por exemplo, ser um templo religioso, podia ser um laboratório astronômico. Os carinhas gostavam de ficar observando os corpos celestes, observando as estrelas, observando o movimento dos astros, não é isso? Desenvolveram astrologia e astronomia, lá nesses zigurates aí, gente, que também, por vezes, podiam servir de grandes armazéns para a produção agrícola também. E outra coisa importante, os sumérios também, para terem um melhor aproveitamento da potencialidade agrícola, construíam canais de irrigação. Olha só a inteligência, o conhecimento, a expertise desse povo, moçada. 4 milênios antes de Cristo, os caras já fazendo grandes edificações como canais de irrigação que foram fundamentais para o aumento da produção agrícola na região. Muito bem, depois dos sumérios, quem dominou a região da Mesopotâmia foram os acádios, pessoal. Os acádios estabeleceram-se por lá no 3º milênio antes de Cristo. Destaque para Sargão I, olha ele aqui, que legal, que bonito. Tá ele aí, Sargão I, rei dos acádios. Eles dominaram as cidades sumerianas, atacaram as cidades-estado da Suméria, né, Uruk, Nippur, Lagash, e foram lá dominando essa região, tentando estabelecer uma unificação política da Mesopotâmia. E lá surge o Império Acádio, que teve grande destaque até por volta de 2200 a.C. aproximadamente. Quando vai surgir, pessoal, por volta de 2100, vai surgir um novo povo comandando hegemonicamente a questão política na região banhada pelos rios Tigre e Eufrates. Quem que são esses carinhas? São os amoritas. E quem são os amoritas? Os amoritas são os fundadores do primeiro Império Babilônico. Ah, agora você lembrou, né? Porque até na Bíblia aparece falando desses carinhas, os babilônicos. Primeiro Império Babilônico surgiu então com os amoritas. Destaque para um rei poderosíssimo, importante, chamado Hammurabi. Governo de Hammurabi, que aconteceu por volta de 1792 e 1750 a.C. É a fase do reinado de Hammurabi. Por que o Hammurabi ficou tão famoso? Por que o Hammurabi ficou tão conhecido? Ora, ele ficou conhecido por causa da existência de um dos primeiros códigos de leis que se tem notícia na antiguidade, ou pelo menos um dos mais antigos, ou talvez o mais antigo código de leis. É uma compilação de leis consuetudinárias que já existiam na região da Mesopotâmia, então elas foram anexadas, foram indexadas nesse código chamado de Código de Hammurabi. Leis escritas, né, que estavam lá na Estela de Hammurabi. Se você for a Paris, não se esqueça de visitar o Museu do Louvre. Lá em Paris você vai ver a grande Estela de Hammurabi, onde estão as leis do código famoso, Código de Hammurabi, ou Hammurabi, se você preferir, que eram baseados no princípio de Talião. Como é que é o princípio de Talião, professor? Princípio de Talião que era altamente punitivo, que a pena pelo crime cometido tinha praticamente o mesmo peso do crime. Ou seja, se alguém matasse uma pessoa, tinha como pena a morte, pena capital. Perfeito? Se alguém roubasse, ia ter a mão decepada, e assim sucessivamente pelos vários artigos do Código de Hammurabi. Então ele não visava assim, não visava a reconstituição aí, a recuperação, vamos dizer assim, do criminoso ou daquela pessoa que cometeu aquele delito. Era uma punição severa, mas sempre observando, pessoal, importante relacionar que
era sempre preciso observar a classe social do indivíduo, o estamento social que o indivíduo pertencia. Se era um indivíduo livre, se era um indivíduo com posses, se era um indivíduo escravo, se era homem ou se era mulher. Tinha essas diferenças na lei do Código de Hammurabi, baseado no princípio de olho por olho, dente por dente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre algumas características. Olha só o que eu trago para vocês. Se a casa que o arquiteto construiu cair e ferir de morte o proprietário, o arquiteto deverá ser morto. Então esse é o que pregava lá o Código de Hammurabi. Se a casa que o arquiteto construiu cair e ferir de morte o filho do proprietário da casa, então o filho do arquiteto também deverá morrer. Olha, olho por olho, dente por dente, Código de Hammurabi. Um outro povo que se estabeleceu na região da Mesopotâmia e dominou entre 1300 e aproximadamente 612 a.C. foram os assírios. Olha os assírios aí, gente. Você já observa o carinha aqui. Olha só, com a lança, com o escudo. Olha só. Então isso já significa que os assírios ficaram notabilizados pelo caráter bélico, pela questão da militar, questão do avanço militar, questão do expansionismo militar, questão da arte militar. Os assírios eram um povo eminentemente guerreiro, um povo essencialmente bélico. Eles constituíram o primeiro exército regular da história. Porque veja bem, antes de existir esse exército regular que treinava, que se preparava para a guerra permanentemente, quem é que ia para o exército servir nos momentos de guerra? Geralmente eram camponeses, despreparados para essa arte. Os assírios pensaram na frente, instituíram o serviço militar obrigatório e começaram a treinar os seus soldados. Primeiro exército permanente da história era dos assírios, um povo extremamente violento que praticava saques e pilhagens. Os assírios ficaram conhecidos, pessoal, pelas suas grandes conquistas militares, mas também ficaram conhecidos pela grande violência com que tratavam os povos conquistados. Muitas vezes uma violência desnecessária. Os assírios costumavam decepar orelhas, decepar narizes, furar olhos, cortar dedos, decepar órgãos genitais. Quer dizer, os assírios eram um povo terrível, faziam até empalamento. Empalamento consiste em introduzir uma estaca de madeira com a ponta devidamente afiada através do orifício retal. Minha nossa, imagina a dor do indivíduo, hein? O indivíduo morrer com os seus órgãos internos sendo perfurados. Olha como esses assírios, barbaridade! Os assírios eram extremamente violentos com os povos dominados. Isso aí, pessoal, acabava gerando uma série de revoltas desses povos dominados. O destaque que teve os assírios foi o reinado de Assurbanipal. O principal governante dos assírios foi Assurbanipal. E olha só que detalhe, os assírios não eram só violentos, não, pessoal. Violência demais, violência gera violência, já dizia o filósofo, não é? Mas é o seguinte, os assírios, além dessa imensa violência com que eles tratavam os povos dominados, os assírios também acabaram criando uma importante biblioteca na cidade de Nínive. Imagina a biblioteca dos caras, gente, imagina só. Lembra que a escrita desenvolvida na região era cuneiforme, que era feita em tabletes de argila. Imagina você para ler um livro. Era uma pilha de tabletes para fazer a leitura aí na biblioteca de Nínive. Os assírios conquistaram vários territórios.
Olha só alguns deles: Síria, Fenícia, Palestina, Ásia Menor e até os egípcios foram dominados pelos assírios. Veja que os assírios eram um povo extremamente belicoso. Gente boa esses assírios, não é? Só que não. Moçada, outro povo importante aqui, caldeus. Os caldeus dominaram a região entre 612 e aproximadamente 539 a.C. E os caldeus se notabilizaram, estabelecendo na região o segundo império babilônico, pessoal. O segundo império babilônico com destaque para Nabucodonosor, outro carinha que aparece na Bíblia. Rei Nabucodonosor foi o principal rei do segundo império babilônico. Nabucodonosor, aquele que mandou construir os jardins suspensos da Babilônia. Suspenderam os jardins da Babilônia. Muito bem, Nabucodonosor, construção dos jardins suspensos da Babilônia, ele fez em homenagem à sua esposa que era da Pérsia. Ela era da região da Pérsia, do Planalto do Irã, estava com muita saudade, saudade de minha terra, saudade da vegetação de minha terra, dos pássaros de minha terra. Olha, o Nabucodonosor, como prova de amor, deu um presentinho para sua esposa, mandou construir esse jardim suspenso da Babilônia e lá colocou uma série de árvores, de plantas, de várias regiões ali do Oriente Próximo, inclusive árvores da Pérsia, para que ela pudesse passear pelo jardim suspenso e se sentir em casa, vendo a vegetação nativa de sua terra. Olha só que romântico. Dizem que tinha até uma cascata artificial. Imagina, uma cascata artificial lá no jardim suspenso da Babilônia. Claro que deviam ficar alguns carinhas, alguns escravos ali jogando baldes e mais baldes de água quando a princesa passava para o seu passeio matinal. Olha que romântico, que legal. Tá pensando que os caras são só da violência? Eles gostam de romance. Os brutos também amam, como não, né? Os babilônios, então, a galera dos caldeus, que construíram o segundo império babilônico, pessoal, eles conquistaram todo o Oriente Médio. Inclusive, os hebreus foram conquistados e levados como cativos para Babilônia, o evento que é conhecido como Cativeiro da Babilônia. Você certamente já ouviu falar, já leu. Se não leu, vai na Bíblia, amiguinho. Vai lá e você vê lá o episódio do Cativeiro da Babilônia. From the rivers of Babylon, there we sat down, yeah we were, when we remember Zion. Rivers of Babylon, os rios da Babilônia, que fala sobre o episódio da conquista de Nabucodonosor sobre os hebreus, que foram levados como escravos, como cativos para a Babilônia, pessoal. E quem derrotou os babilônios, os caldeus foram derrotados pelos persas. Os persas de Ciro o Grande conquistaram a Mesopotâmia e olha só o que eles fizeram. Foram lá e perguntaram para os hebreus: e aí, carinhas, vocês são de onde aí? Nós somos lá da Palestina, nós somos lá da região lá do Rio Jordão. O que vocês estão fazendo aqui? A gente estava como escravo aqui de Nabucodonosor, aí conquistou a gente, ficamos como cativos. Então vocês vão voltar para a Palestina, que a Palestina também está sob o meu controle, sob o meu domínio, e vocês vão pagar impostos para mim. Então o Ciro, o Grande, é o libertador dos hebreus que estavam no cativeiro na Babilônia e foram mandados de volta para a sua terra natal, de volta para Canaã, a sua Canaã, para a região banhada pelo Rio Jordão. Beleza? Legal então, moçada. Agora vamos falar da ordem social na Mesopotâmia. Como é que era a ordem social na Mesopotâmia? Você já está vendo aqui na imagem os carinhas trabalhando, não é? Fazendo ali
o cultivo, colhendo lá a produção agrícola, tem outros carinhas lá que são artesãos, então tinha uma sociedade bastante estratificada, ou seja, uma sociedade dividida em estamentos rígidos, uma sociedade marcada por estamentos. E uma característica fundamental, o imobilismo social dessa galera, moçada. Ou seja, a ordem social, o estamento em que o carinha nascia, ele permanecia o resto de sua vida. Imagina, ó vida, ó azar. Se o cara nascia servo, ele seria servo para o resto da vida. Se ele nascia de uma família de artesãos, já sabe qual vai ser a sua profissão, né, neném? Exatamente. Sociedade estratificada, marcada por um forte imobilismo social. Existiam, então, castas superiores, castas que possuíam inúmeros privilégios. Essa galera aqui não trabalhava pesado. Essa galera aqui administrava as terras públicas da Mesopotâmia. Nobreza e os sacerdotes, que viviam nos palácios, tinham uma série de privilégios. Existiam as camadas médias, formadas por burocratas, militares, comerciantes e artesãos. E as castas inferiores, que eram formadas por camponeses e escravos. Essa galerinha aqui que, labutava de sol a sol, trabalhava pesadíssimo. A galera que era recrutada constantemente para a construção das grandes obras públicas. Construção de estradas, de pontes, de zigurates, construção de obras como os Jardins Suspensos, tudo com mão de obra camponesa. Então essa galera aqui sofria, padecia, moçada, sofria demais e pagava os tributos. Beleza? E a gente tem também a ordem econômica, pessoal, que era feita aqui, olha só que detalhe interessante. A gente tem como ordem econômica importante o modo de produção asiático, que desenvolveu-se lá na região da Mesopotâmia, e também no Egito tivemos o modo de produção asiático como característico. O que é o modo de produção asiático, professor? Quais são as características fundamentais do modo de produção asiático? Eu digo para vocês, aqui estão, as terras são vistas como propriedade formal do Estado. Quem é dono das terras dentro do modo de produção asiático é o Estado, é o governo. E quem vai trabalhar nessa terra? São os camponeses, que vão estar presos a essa terra num regime de trabalho conhecido como servidão coletiva, pessoal. A principal atividade econômica desenvolvida na região, evidentemente, era a agricultura, com destaque para o cultivo de cereais, como o trigo, a cevada e também o centeio. Do ponto de vista cultural, olha só o que a gente tinha. Como falamos aí, a religiosidade dos povos mesopotâmicos. Uma religião politeísta, onde os deuses encarnavam forças da natureza. Um detalhe interessante, os governantes na Mesopotâmia, os patese, não eram vistos como deuses, mas eram vistos como representantes dos deuses. Então você tem aqui os deuses, como a deusa Ishtar, vista como uma força da natureza. E eram divindades antropomórficas, tinham formas de seres humanos. E outra coisa importante, os povos da Mesopotâmia desenvolveram várias habilidades, vários conhecimentos cognitivos, como por exemplo a astronomia, com a observação dos corpos celestes, a astrologia. Você que é fascinado, você que não sai de casa sem conferir o seu horóscopo, saiba que quem inventou o zodíaco foram os povos da Mesopotâmia. A arquitetura também vista como uma grande manifestação da arte dos mesopotâmicos,
Construção, por exemplo, dos zigurates. E a escrita cuneiforme, que a gente não pode esquecer, a primeira forma de escrita que foi desenvolvida pelos sumérios e acabou sendo adotada por todos os povos da região. Outro legado importante, mais antigo código de leis que se tem notícia, o Código de Hammurabi, aquele baseado no princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. E do ponto de vista aí relacionado com a literatura, olha só, Epopeia de Gilgamesh, considerada a primeira obra literária da história. Fascinante, Epopeia de Gilgamesh. Muito bem, gente, agora para fixar o nosso conteúdo na reta final da nossa aula, a gente vai terminar para fazer uns exercícios rapidinho aqui, pessoal, produção, rapidinho, a gente já está terminando, tá ok? Olha só, questão que caiu no vestibular da Unesp 2016. A gente tem aqui, olha, se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro d'água, mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa a seus escravos. O artigo 133 diz o seguinte: se um homem for tomado como prisioneiro de guerra e houver sustento em sua casa, mas mesmo assim sua esposa deixar a casa por outra, esta mulher deverá ser judicialmente condenada e atirada na água. Perceba aí a gravidade dos artigos do Código de Hammurabi, pessoal. Outro código diz assim: se um homem for feito prisioneiro de guerra e não houver quem sustente sua esposa, ela deverá ir para outra casa e criar seus filhos. Se mais tarde o marido retornar e voltar a casa, então a esposa deverá retornar ao marido, assim como as crianças devem seguir seu pai. E ainda um outro artigo que diz o seguinte: se um homem quiser se separar de sua esposa que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai e deixá-la partir. Então, são artigos do Código de Hammurabi, que é baseado no princípio da lei de Talião, moçada. Então, olha só, esses 4 preceitos selecionados do Código de Hammurabi, cerca de 1780 a.C., indicam uma sociedade caracterizada. Você viu ali alguns preceitos que dizem respeito à questão do patrimônio, à questão do direito do homem e direito da mulher. Percebeu que há ali um exemplo de uma sociedade bastante patriarcal, na medida em que os direitos do homem são muito maiores que os direitos da mulher. Então essa sociedade é caracterizada. Alternativa A, pelo respeito ao poder real e pela solidariedade entre os povos? Não, porque a gente viu inclusive um artigo que falava sobre a questão do prisioneiro de guerra. Letra B, pela defesa da honra da família numa perspectiva patriarcal? Sim. Você viu um artigo que falava sobre o adultério? Se a mulher fosse pega no flagrante com outro homem, ela poderia ser jogada no rio, atada a um pedaço de madeira e lançada no rio, para que morresse, evidentemente. Então você tem aqui a defesa da honra, mas a defesa da honra e da família, mas uma perspectiva masculina, dos direitos do homem. Então, evidentemente, uma sociedade patriarcal. Letra C, pela isonomia entre os sexos. Isonomia, pessoal, é igualdade. Você viu igualdade entre os sexos? Não. Há um predomínio dos direitos do homem sobre a mulher. Defesa da paz. Você viu defesa da paz ali? Fala até sobre prisioneiros de guerra? Não, não tem defesa da paz. E letra D, pela liberdade da natureza numa perspectiva iluminista. Ora, perspectiva iluminista, isso é século XVIII, pessoal, nada a ver. Letra E, pelo antropocentrismo e pela valorização da fertilidade feminina. Ali não, porque dizia inclusive que o homem tinha direito de vida e morte sobre a sua esposa.
Perfeito? Então a alternativa correta é a letra B, defesa da honra e da família numa perspectiva patriarcal. Muito bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, fechamos por aqui. Espero que ela tenha sido bastante produtiva e que você tenha aprendido bastante conosco. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!